é quando Deus nos coloca para estar trazendo uma palavra. Porque a palavra de Deus, quando ela é lançada, jamais ela vai voltar vazia. A palavra de Deus, quando ela é lançada na igreja, ela é lançada para transformação, para libertação, para santificação. Sem perca de tempo, quero convidar os irmãos para ficar de pé. Abrir as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 7. Louvado seja Deus. Verso 24. Mateus 7, verso 24. O contexto deste texto vai nos falar os dois alicerces. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aqueles que ouvem essas minhas palavras e as não cumprem, compararam, eis, a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Repita comigo. O homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Abra também em Lucas, capítulo de número 6. Aleluia, grande Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Verso 46. Que vai dizer: e por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazei o que eu digo? Pode assentar, glorificando a Deus. Igreja do Senhor, nós estamos diante de uma passagem tremenda da parte de Deus nessa noite, a qual ela vai falar que Jesus, ele andava ali com seus discípulos, e onde Jesus chegava, o milagre acontecia, o enfermo era curado, o endemoniado ele era libertado, a transformação acontecia. Mas nós estamos diante, como conhecido, o Sermão do Monte, aonde que ele vai, a Bíblia vai nos relatar que Jesus, ele se reúne com todos os seus discípulos e sobe até o monte, e ali Jesus começa a ensinar os seus discípulos e aquela multidão que creio eu que estava ali seguindo com Jesus. E ali Jesus ele começa a falar então dos mandamentos do Senhor, das coisas que agradavam ao Senhor, das coisas que não agradavam a Deus, como o cristão tinha que caminhar aqui nessa terra, como ele tinha que andar e se comportar debaixo da presença do Senhor. No capítulo 5 vai nos dizer quando Jesus sobe ao monte, e ali Jesus então começa a dar um ensino. E nós chegamos aqui ao verso 7, a qual está sendo o encerramento do Sermão do Monte, a qual Jesus ele vem falar sobre esses dois tipos de construção. A Bíblia ela vai nos relatar que Jesus ele usa esses dois tipos de fundamento, rocha e areia. Todos aqui, creio que já viram o processo de construção de uma casa. Me lembro bem que quando meu pai trabalhava com construção, quando meu pai começava ali a marcar construção, aonde
ia ser lançado o alicerce. E aquele processo não era um processo fácil, porque temos que fundar bem o alicerce para que a casa ela fique firme. Muitas pessoas nesta terra, eles lançam o seu alicerce em solos que não são firmes. Muitos até com preguiça de buscar mais em Deus, de clamar mais ao Senhor. Ele lança ali o seu alicerce em um solo que não é forte, que não é resistente. E nós sabemos que quando você lança um alicerce num local que não é adequado, futuramente aquela casa vai sofrer alguns danos, algumas rachaduras, algumas trincas, ou até mesmo, dependendo da situação, ela corre o risco de até desabar. Quantas vezes que nós já vemos quando ligamos a televisão, em jornais, pessoas que construíram suas casas em lugares de risco, e ali não fizeram um alicerce resistente, ali veio a chuva, e ela veio a desabar. E o pior, ela acaba levando quem está dentro dessa casa junto. Mas Jesus, ao ele chegar naquele dia, juntando ali os seus discípulos, Jesus ele não está falando, essa comparação Jesus não faz entre a igreja aqui fora e o mundo. Mas Jesus ela faz essas duas comparações dentro da igreja. Porque existem muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, ouvem a palavra de Deus, mas não pratica, não leva ela para o seu coração. É necessário que a gente, quando nós vamos para a casa do Senhor, que Deus fala conosco, nos cultos, nós não temos que somente passar de um ouvido para o outro, mas a palavra ela tem que descer no coração. E nós temos que ficar pensando, nós temos que ficar ali pensando em o quê? Praticar ela no nosso dia a dia. Porque a coisa mais fácil é nós ouvirmos uma palavra. A coisa mais fácil é nós virmos aqui na casa do Senhor, pular, dar glória a Deus, dar uma rajada de línguas estranhas, mas quando sai aí fora é totalmente diferente. É muito fácil a gente chegar aqui na casa do Senhor, louvar a Deus, pregar a palavra do Senhor, dar uma saudação, mas nós não vivemos isso. E há algum tempo que Deus vem tratando comigo nesta palavra, e eu não entendia o motivo. Falei, meu Deus. Mas quarta-feira, ao entrar na casa do Senhor, eu estava sentado perto ali do Vans, naquele lugar ali. Assim que eu entrei na casa do Senhor, o André ainda estava aqui. Eu falei, André, eu estou tremendo nessa noite dos pés à cabeça. E eu nem sabia. E quando o Vanderlei chegou aqui, e o Vanderlei falou que ele tinha ligado, tinha mandado uma mensagem para um jovem, mas esse jovem não tinha atendido. Eu nem imaginava que era eu. Quando o Vanderlei falou para mim, passou essa oportunidade, eu falei, amém. Deus ele sabe de todas as coisas. Aleluia. E eu vejo quando Deus ele vem falar desses dois fundamentos. Hoje em dia, nós estamos vivendo um momento muito difícil, não somente aqui do Jardim Luiza, não somente da cidade de Jacareí, mas do mundo inteiro. Porque nós estamos vendo um mundo que nós estamos vivendo hoje em dia, é um mundo de muitas dificuldades, muitas tribulações, mas graças a Deus nós servimos um Deus que tudo pode, um Deus criador dos céus e da terra. Enquanto nós clamamos aqui, Deus lá de cima ele se levanta. Não, eu vou entrar com providência na vida do meu filho, eu vou mudar o cativeiro do meu filho. Aleluia. E a palavra de Deus diz que o homem prudente ele edifica a tua casa sobre a rocha. Aqui Jesus ele está falando do homem que ele escuta a palavra de Deus, ele vem para a casa de Deus, ele escuta e ele guarda ela no coração e ele pratica ela no seu dia a dia. Jesus está falando daquele que ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus
nós não se misturarmos com este mundo, que nós somos deste mundo, mas nós vivemos deste mundo, mas não somos deste mundo. É o exemplo daquela pessoa que quando ele sai aí na rua, a pessoa passa do lado, não, esse aí tem alguma coisa diferente. É o exemplo daquela pessoa que quando ele vê um ali na rua sentado, ele vê um morador de rua, ele chega e ele fala de Jesus. Por quê? Ele está vivendo a palavra de Deus. É o exemplo daquele que ele não vai se misturar nas rodas dos escarnecedores. Ele não vai se misturar com aquilo que agrada a Deus. É o exemplo de pessoa que ele é sensível ao Espírito Santo. Quando ele está andando na rua e ele passa perto, e ali o Espírito Santo já toca nele. Não posso ficar aqui. Deus não vai se agradar. E aonde ele passa, as pessoas veem uma coisa diferente. Por quê? Porque a presença de Deus está sobre ele. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que este homem, ele edificou sobre a rocha. Mas também Deus ele vai trazer um relato do insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Jesus aqui ele está falando daquele que ele ouve a palavra de Deus, ele entende, mas ele não pratica. Ele não põe em prática a palavra de Deus. É o exemplo daquele que ele vem para a casa do Senhor. Aqui Deus fala, amém, entendi, sai aí fora. Não, eu vou resolver do meu jeito. É o exemplo daquele que quando ele está aí fora, ele está à procura do emprego, ele já sai, o primeiro que ele vê, não, esse é meu. Ele esquece de perguntar para Deus, Senhor, é do teu agrado? É o exemplo daquele que ele vem aqui para a casa do Senhor, aqui ele dá glória a Deus, ele pula, mas quando sai aí fora, ninguém reconhece. Quando ele chega lá dentro da casa dele, é a só misericórdia. É briga, é contenda, é só tristeza. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que desde que veio a chuva sobre ele, e o que aconteceu com ele? Ele caiu. Nós vemos aqui, a palavra do Senhor, ela não vai só dizer que o que insensato, a casa dele veio a tempestade. Mas se nós olharmos bem o texto, as duas casas passaram por tempestades. O que isso significa? Que nós não estamos livres de passar tempestade. Ao contrário, nós vamos passar tempestade. Nós vamos passar o desemprego. Nós estamos sujeitos a passar por tribulações. Nós estamos sujeitos a passar até mesmo a fome. Não estamos livres disso. Mas a palavra do Senhor ela é bem clara e ela vai nos relatar que aquele que edificou sobre a rocha, a chuva veio, os rios bateram de forte, os ventos tentaram combater com aquela casa, mas ela não caiu, porque a presença de Deus estava com ela. Queridos irmãos, eu quero dizer para você, quando você tem a presença de Deus na tua vida, não importa, o desemprego chega, a enfermidade bate na tua porta, mas você chega aos pés do Senhor, e a vitória de Deus é contigo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo de número 10, vai nos dizer assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu como sábio arquiteto e fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como sobre ele edifica, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Como está o teu alicerce nessa noite? Onde você tem lançado o teu alicerce? É na rocha? Ou tem sido na areia? Não sei o jeito que você chegou aqui nessa noite. Não sei como tem sido a tua vida. Não sei qual foi as tribulações
que tem passado na sua vida. Mas uma coisa eu quero dizer: se as tribulações que tentaram atingir a tua casa, mas se hoje você está aqui de pé, é porque você está na rocha, você está na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, nós vemos nessa palavra que todos nós aqui nessa terra podemos construir as nossas vidas aqui. Mas o que Deus ele nos ensina nessa passagem? Que nós temos que construir as nossas vidas, as nossas famílias, o nosso emprego, sob a presença de Deus. Nós temos que ser sábios. Nós temos que buscar em Deus. Nós temos que clamar a resposta do Pai. Porque se nós, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, levantamos a nossa mão, nós estamos dizendo não para o nosso eu e sim para Jesus. Jesus ele passou tudo aquilo por mim e por você. A palavra de Deus vai nos falar que Deus enviou o seu Filho para que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o Filho dele aqui nessa terra para que hoje nós pudéssemos estar aqui na casa do Senhor. Graças a Deus. Deus ele enviou o Filho dele aqui para que hoje nós tivéssemos essa família que nós temos. Deus ele enviou o Filho dele aqui por cada um de nós. Deus ele enviou o Filho dele para aquele também que está lá fora. Deus ele veio, ele deu o Filho dele por cada um de nós. Não tem amor maior que o de Deus. O amor que eu tenho pela minha mãe é diferente. É diferente. O amor que eu tenho pela minha família é diferente. O amor que eu tenho aqui pela igreja é diferente. Mas o amor de Deus, ele vai superar tudo isso. O amor de Deus, ele é incomparável. Glória a Deus. O amor de Deus, ele é incondicional. Não se mede o tamanho do amor de Deus. Jesus ele ama cada um de nós aqui. Jesus nessa noite, Deus ele quer que nós nos colocamos na presença de Deus, na presença de Deus, na brecha. Deus nessa noite é uma noite de reflexão, é uma noite de oportunidade que Deus está nos dando, para que se até hoje a nossa casa foi lançada sobre a areia, mas essa noite Deus está te dando a oportunidade de você lançar o teu alicerce na rocha, na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em Tiago, vai nos dizer no capítulo número 1, versículo 22, sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvir, enganando-vos com falsos discursos. A palavra do Senhor ela vai nos relatar que nós temos que ser quê? Cumpridores. Hoje muitos entram para a casa do Senhor querendo receber milagre. Hoje muitos entram na casa do Senhor querendo receber uma porta aberta. Mas o que está acontecendo? Muitos vêm pedindo um milagre, mas eles não conheceram o dono do milagre. Quantos que entraram na casa do Senhor, receberam milagres, mas se nós olharmos, hoje ele não está aqui. Por quê? Porque ele não conheceu o dono do milagre. Quantas pessoas que passam na casa do Senhor, hoje já não estão mais aqui. Por quê? Porque não lançaram o seu alicerce na rocha, na palavra do Senhor. Mas Deus, ele nos ama, e Deus ele dá essa oportunidade para nós. Deus nessa noite, ele quer nos encher com a presença dele. Nessa noite Deus tem um milagre na vida de cada um que aqui adentrou. Nessa noite Deus tem uma porta para cada um daqui que adentrou. Mas primeiro, para você receber a porta, você vai ter que descer. A palavra de Deus, ela nos ensina como nós temos que viver a cada dia. Não é hoje só, não, Senhor, hoje eu quero lançar o meu alicerce sobre a rocha, mas amanhã está fazendo tudo que o mundo faz.
Cada dia quando nós nos levantarmos, nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, me firme na rocha, me firme na tua presença. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em Mateus 16, no capítulo 18, diz a palavra do Senhor. Jesus está dizendo: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus ele está falando para Pedro, que no grego significa Petros, que vai representar pequenos pedaços ou fragmentos de rocha. Mas Jesus não. Ele é a rocha. Ele é a rocha inabalável. Ele é a rocha. E quem está no caminho dele, tudo suporta. A palavra do Senhor, ela vem para mudar a tua vida. Ela vem para transformar a tua vida. Ela vem para mudar o teu cativeiro. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Rabiaçou me faço de Deus maravilhoso, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nessa noite, começa a cavar o teu alicerce. Começa a afundar tuas estacas nesse momento. Começa a refletir de tudo, de como tem sido o seu dia a dia. Começa a refletir como você tem se comportado diante da presença de Deus. Começa a refletir como o mundo aí fora tem te visto. Como o mundo aí fora tem te olhado. Não. Esse aí tem a presença de Deus? Ou será que o mundo aí fora está só pensando? Esse aí é só mais um que se faz de crente. Irmãos, nós somos salvos, não somente para nós ficarmos aqui dentro da igreja em quatro paredes e dar glória a Deus e aleluia. Ontem nós estávamos ali na casa do André fazendo a despedida dele, fizemos um culto ali, e nós estávamos conversando, eu e o Vanderlei. Quantas pessoas que tem, nós passamos aí na rua, quantas pessoas que nos estão padecendo? Se nós andarmos aí na cidade, é muito fácil, nós vamos ver várias pessoas morando na rua, sem um teto, sem uma família, sem uma casa. E Deus, Ele tem te dado um teto, uma família e uma casa. E muitas vezes a gente não reconhece. Muitas vezes entramos na casa do Senhor, abre-se uma oportunidade para você dar um testemunho. Ah não, para você contar uma bênção, mas muitas vezes pensamos assim: ah não tenho bênção. E a tua família que está lá na tua casa? E a tua casa que está lá na tua casa? Glória a Deus. Nós temos que agradecer a todos os momentos. Só de nós levantarmos todos os dias, nós podemos ter saúde, podemos estar andando na presença de Deus. Isso é bênção. Isso é vitória. Irmãos, não vamos brincar mais, ficar brincando de ser crente, irmãos. Vamos nos encher aqui e sair fora e encontrar aquelas pessoas que necessitam e falar de Jesus, pregar a palavra. E de encontro com aquele que está lá dentro no bar, que perante a sociedade ele não vale nada, mas ir lá e falar: Jesus te ama. Entrar dentro da boca de fumo e pregar para o traficante. Deus, Ele te ama.
Deus, Ele tem uma obra na tua vida. Há um tempo atrás, há mais ou menos 2 anos e meio atrás, eu era olhado aí fora como mais um perdido. Mas graças a Deus que o Senhor me resgatou e hoje eu estou aqui. Glória a Deus. E eu glorifico a Deus. Aleluia. Pela família do Jefferson, que eles perante a sociedade falavam que eu não tinha solução. Me lembro uma vez minha mãe, ligaram para minha mãe da escola, e o próprio professor falou para minha mãe: o futuro do teu filho é dentro da FEBEM. Eu lembro que minha mãe chegou e falou aquilo para mim, e eu falei: meu Deus. Mas graças a Deus, Ele teve compaixão da minha vida. Graças a Deus que teve uma família que deu ouvido à palavra e foi lá e pregou o Evangelho. E graças a Deus, eu glorifico a Deus pela esta família. Hoje eu estou aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Isso é ter sua casa firmada na rocha. Glória a Deus. É fazer a vontade do Pai. É seguir os mandamentos do Pai. É viver o que Deus tem pra gente. Aleluia. Deus, Ele ama cada um que está aqui. Pode ter certeza que se nessa noite você adentrou aqui, não foi mais uma vez, não. Foi porque o Espírito Santo te incomodou e trouxe você até aqui. Glória a Deus. Porque Deus, Ele tem uma obra na sua vida. Aleluia. Deus, Ele tem uma obra na tua família. Glória a Deus. Deus, Ele tem uma obra na tua rua. Aleluia. Deus, Ele tem uma obra no teu trabalho. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh Senhor, meu Deus, Tu és maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, aproveite essa oportunidade que Deus está nos dando nessa noite. Porque se Deus nos concedeu essa oportunidade, porque Deus, Ele tem uma obra na vida de cada um que aqui adentrou nessa noite. Glória a Deus. Deus, Ele precisa da gente aqui. Aleluia. Deus, Ele nos salvou. Deus, Ele enviou o Filho dEle para morrer por nós, para que hoje nós tivéssemos essa oportunidade de nós estarmos aqui na casa do Senhor. Mas agora também nós temos que fazer o nosso papel de igreja aqui na terra. É ir aí fora, pregar a palavra, é orar pela nossa família, é clamar a Deus pela salvação, porque não é no meu tempo, não é no seu tempo. Talvez até você tenha ouvido falar que a sua família não vai ter solução, que a sua família não vai vir para a igreja. Mas eu quero dizer para você: continue orando, continue buscando, desça na presença de Deus. Porque quando você descer na presença de Deus, Deus vai mudar o quadro. Deus vai quebrar o cativeiro. Louvado seja Deus. Em João, no capítulo 16, versículo de número 33, vai nos dizer: tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele passou dificuldades. Jesus, ele enfrentou aquela multidão. Muitos que seguiam Jesus quando Jesus operou o milagre, creio que também muitos foram que seguiram Jesus no dia da crucificação. Muitos viram Jesus ali, e viraram as costas. Mas Jesus, ele carregou aquela cruz que não era dele, que era minha e era sua,
para que nós estivéssemos aqui hoje. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus já nos diz aqui, Deus fala para a gente: no mundo tereis aflições. Nós vamos ter aflições, mas nós iremos ficar firmes, porque diz a palavra em versículo 25, que diz assim: desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e contra aquela casa ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Convido vocês para ficar, a igreja para ficar de pé. Louvado seja Deus. Você que nessa noite precisa de uma oração, com a permissão do irmão Vanderlei, quero convidar você para vir até aqui à frente. Quem está enfermo, quem está passando por tribulação, por luta, já chega até aqui na frente. Deus vai operar um milagre. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Exaltado e adorado é o teu santo nome. Glória a Deus. Mais maravilhoso. Quero agradecer essa oportunidade. Está passando aqui para o presbítero Vanderlei, está fazendo essa oração. Eu agradeço a sua oportunidade em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor. Desce lá o Eduardo também, para colocar as mãos e orar. Você que está enfermo, creia na sua cura. Você que está passando por luta no seu lar, creia na vitória de Deus nesta noite. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, apresentamos a Ti, Senhor meu Deus, a Tua serva, o Teu servo, que neste momento está aí buscando uma vitória, uma providência. A Tua filha, meu Deus, está enferma nesta noite. Rogamos ao Senhor que venha estender as Tuas mãos mais uma vez para a Tua igreja, para manifestar a cura, a libertação, para dar a vitória. Opera maravilhas agora, Senhor meu Deus, na vida de cada um, na vida desta criança. Opera, meu Deus, a cura, a libertação e o milagre agora. Meu Deus, em nome de Jesus, estende a tua mão para curar. Estende as tuas mãos para libertar. Estende as tuas mãos para operar sinais e maravilhas agora. Pelo poder do teu nome, pelo poder da tua palavra, começa a visitar agora corações. Começa a visitar lares agora, quebra as barreiras, pega por terra agora, tira todo o embaraço. Em nome de Jesus, toda mal, toda perturbação, toda obra maligna, toda tentação, desfaz agora com toda obra do diabo. A vitória desta noite, visita cada lar, visita cada família agora, e opera maravilhas para a honra e glória do teu santo nome. Toca agora, Senhor, toca agora, meu Deus, nos ossos, toca agora, Senhor, na coluna, toca no pulmão, no coração, toca nos dedos agora, e toda a enfermidade, desde a boca do pé até a boca da cabeça, em nome de Jesus, Deus agora, meu Senhor, meu Salvador amado, complete a tua obra, a vida dessa criança, Senhor, coloca as tuas mãos agora nos ossos, coloca as tuas mãos agora na medula óssea, Senhor, meu Deus, para que ele venha ter uma boa